Boa tarde. É que para mim demora um pouquinho para aparecer que está gravando. Então, boa tarde para todo mundo. Essa é a nossa aula 2 de Cálculo Diferencial Integral 1. E, bom, vamos começar revendo o que era o domínio de uma relação, tá bom? Então, eu vou aqui abrir um outro... Eu vou adicionar uma página aqui para a gente ver melhor. Aí, as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem me chamar por áudio, ou é que eu vou estar olhando aqui mais para o chat e por áudio. Então vamos lá. Então, digamos que eu tenha dois conjuntos A. Aqui, A, B, C, D. Porque eu sou muito criativo. B. Pode ser conjunto de qualquer coisa. Vou colocar símbolos assim. Asterisco, o E comercial, a cerquilha. Tá bom. Aí eu tenho o A cartesiano B, que é o conjunto de todos os pares ordenados com primeira coordenada em A e segunda coordenada em B. Então, por exemplo, então aqui vão ter os elementos A com estrela, A com E comercial, A cerquilho, B estrela, B com E comercial, B cerquilho, e vai ter C, bom, por aí vai, né? C estrela, C comercial, C cerquilho, D estrela, D com E comercial e D cerquilho. Se eu não esqueci ninguém, esse é exatamente o A cartesiano B. Pergunta: por um acaso, o par estrela A pertence a A cartesiano B? Não. Perfeito, não pertence. Não pertence. Por quê? Lembrando, né? Esses daqui são pares ordenados, nos quais a ordem é muito relevante. Então, para que ele esteja em A cartesiano B, é imprescindível que a primeira coordenada pertença ao primeiro conjunto e a segunda coordenada pertença ao segundo conjunto, tá bom? Então, por isso, esse daqui não pertence. Tudo bem? Então, vamos prosseguir. Se fosse B cartesiano A, aí seria outra história. Maravilha, é isso aí. Se fosse B cartesiano A, aí a gente teria todos os pares ordenados com primeira coordenada em B e segunda coordenada em A. Então, por exemplo, aqui estaria estrelinha, A, cerquilho D e por aí vai. Cerquilha, não sei. Então, o que é, retomando, né, da aula passada, o que é uma relação de A em B? Então, uma relação de A em B é apenas um subconjunto de A cartesiano B. Eu venho aqui, escolho alguns pares, qualquer subconjunto, ou seja, qualquer coleção de pares aqui, ordenados, né, com primeira coordenada A e segunda coordenada em B, é uma relação. Por exemplo, eu venho aqui e escolho, vou chamar de R1, A estrela, B E comercial, C cerquilha. Isso daqui é uma relação, porque é um subconjunto de A cartesiano B, ou seja, todo elemento daqui de R1 é também um elemento de A cartesiano B. Deixa eu só aceitar aqui a pessoa que pediu para entrar, se eu não me engano. A pessoa que pediu para entrar se escondeu, cadê você? Não está aqui não. Bom, vou prosseguir aqui. Socorro, me perdi. Aqui. Bom, outro conjunto que é muito especial, né? Que é um subconjunto de qualquer conjunto, é o vazio. Já tinham visto o vazio? Esse símbolo aqui? Perfeito. É o conjunto do qual
nada é elemento. E ele está contido em qualquer outro conjunto, porque todo elemento dele é elemento de qualquer conjunto. Tá bom? E, bom, então ele também é uma relação de A em B. E por aí vai. O próprio A cartesiano B é uma relação de A em B. Né? Por quê? Porque ele é um subconjunto, na verdade ele é igual, mas ele está contido em A cartesiano B. Agora, eu vou escrever aqui algumas relações e a gente vai determinar quem que é o domínio delas. Então vamos lá. Essa relação R que eu vou inventar aqui vai ser A estrela, B cerquilho, B e comercial. Vou colocar uma outra relação S, que vai ser o A cerquilha, B e comercial, B estrela. E uma relação T, que vai ser B estrela, C e comercial. Então aqui tem três relações. Cada um desses conjuntos tem como elementos de A cartesiano B. Então eles são todos relações de A em B. Contradomínio de cada uma dessas relações é B. Não tem o que fazer. Então a gente escreve assim, né? Codomínio ou contradomínio de R é igual a B. O contradomínio ou codomínio de S também é igual a B. E o codomínio de T também é igual a B. Então, para contradomínio não tem segredo. Agora, para o domínio, a gente olha. O domínio de R são todos os pares, aliás, são todos os elementos de A, tais que tem algum elemento de B relacionado com ele. Então, simbolicamente, a gente faz assim, ó. Todo elemento A pertencente a A, é assim que a gente lê isso daqui, tal que existe, a gente coloca esse ao contrário para dizer que existe. Aqui ficou estranho, né? Porque eu estou chamando de A, vou colocar X para não confundir. Todo elemento X pertencente a A, tal que existe um Y em B, tal que o par XY está na relação R. Então, vamos ver quem que são esses elementos. Então, eu tenho que olhar para quais elementos de A, do primeiro conjunto, estão relacionados com pelo menos um elemento de B. Então, eu vejo aqui, vejo quem que comparece como primeira coordenada de par aqui em R. Ó, quem comparece aqui é o A, o B, e não comparece mais ninguém. Então, os únicos elementos de A, né, que poderiam ser A, B, C e D, que efetivamente aparecem como primeira coordenada aqui, são o A e o B. Então aqui vem, ó, quem que é o domínio de S? Aí eu vejo, né, são elementos de A, tais que existe algum elemento de B, um Y pertencente a B, com o par XY pertencente à relação S. Então aqui são quais elementos de S aparecem, quais são os elementos de A que aparecem como primeira coordenada de pares ordenados de S? Então, eu venho aqui, olha, ó, A, B e B. Então, só A e B. Então, o domínio de R é igual ao domínio de S, que são ambos iguais ao conjunto AB. Note que isso daqui está contido em A. Tá? E vamos olhar o domínio de T. Novamente, basta eu olhar quem que aparece como primeira coordenada, ou seja, quais são os pontos do primeiro conjunto que aparecem efetivamente como primeira coordenada de pares ordenados de T. Nesse caso aqui, é o B e o C. Então, aqui fica B e C. Tudo bem? Que é um... Tranquilo? Que é o domínio da relação? Como é que acha, pelo menos? Professor, Pois não. tá certo, tipo, eu generalizar e falar que o domínio de uma relação sempre vai ser a primeira coordenada que pertence ao primeiro
conjunto que está relacionado com o segundo conjunto, sei lá. Então, você está articulando bem. Ele Tá pode certo. ou não aparecer, então seria os que aparecerem. Isso. Então, para articular de uma maneira mais precisa, é assim, ó. O domínio ele é uma coleção, né? Ele é um conjunto de coisas. E quais são as coisas que aparecem nessa coleção? Isso que você falou. São os elementos que aparecem como primeira coordenada dos pares que estão ali na relação. Tá certo? Tá certinho. Só faltou adicionar que é a coleção de todos os pares, todos os elementos que aparecem como primeira coordenada de pares. É mais fácil fazer do que enunciar, né? Tudo bem? Agora, vamos ver o que é a imagem, né? Aqui, ó, eu vou vir aqui e a gente vai analisar a imagem desses que eu vou definir agora. Né? Na verdade, tá definido no material, mas eu vou também definir aqui para ficar mais fácil. A imagem de uma relação é parecida com o domínio, só que ela é dual no sentido de vista de trás para frente. Então eu vou olhar agora quais são os elementos de B, do segundo conjunto, que aparecem efetivamente como segunda coordenada de pares da relação. Então aqui fica mais fácil, ó. Quem que é a imagem da relação R, que é essa daqui abaixo? Vamos ver, quem que aparece como é o conjunto de todos os elementos de B. Então vou colocar assim, de todo Y pertencente a B, tal que existe algum elemento de A, tal que o par, né, o elemento X, tal que o par X, Y está na relação. Então eu venho aqui, olha, ó, quais elementos estão constando como, quais elementos de B estão constando como segunda coordenada de pares daqui. Então aqui vai ser, ó, nesse caso, estrela, ou asterisco, nós matemáticos gostamos de chamar de estrela. Cerquilho, hashtag, então aqui, ó, pode ser cerquilho sustenido, tem um monte de nome. E o e-comercial. Então, nesse caso, essa é a imagem do conjunto R, perdão, da relação R, que coincidiu aqui com todo B nesse caso, mas o que importa é que ele esteja contido aqui. Alguém quer arriscar quem seria a imagem de S? Lembrando, né? S é isso daqui. Opa. Vamos lá, quem que seria o conjunto imagem? Podem falar, digitar? O conjunto imagem do S também seria o hashtag, o e-comercial e o asterisco. Perfeito. Então, ó, Brenda, eu vou tentar explicar de novo. Ó. Então, a imagem é o conjunto de todos os elementos de B que constam na relação. É claro, né, que elementos de B vão constar na relação só na segunda coordenada de pares que aparecerem ali na relação. Então, eu vou olhar quais são as segundas coordenadas dos pares que estão lá na relação. E a lista de todas elas, né, o conjunto, na verdade, a coleção de todos esses elementos vai me fornecer a imagem. Então, é exatamente isso. Olha, quais são os elementos do segundo conjunto, do conjunto B, que é esse descrito aqui em cima, que efetivamente aparecem como segunda coordenada, né, de elementos daqui de S. Ó, é o hashtag, é o e-comercial e é o estrelinha. Tudo bem? Isso, se XY, então a imagem seria os Y. Olha, o Matheus já sacou aí um negócio importante, que é um negócio de quantificação. Que bom, Brenda. Então, ó, vamos só fazer mais um exemplo, daí eu já falo da quantificação. Ó. Então, aqui no T, fica como? Quem que é a imagem de T? É o conjunto de todos os elementos que aparecem como segunda coordenada de algum par aqui. Então, eu olho, ó, apareceu estrela e apareceu o e-comercial. Pronto. Não tem mais ninguém ali. Isso daqui, de fato, está contido em B. Né? Isso daqui também eu esqueci de escrever, mas está contido em B. Então, notem que existe uma coisa que a gente chama de dualidade. Depois vai ficar mais claro o que quer dizer isso.
que é o seguinte: o domínio de uma relação, né, vamos considerar que sempre que a gente escreve um par ordenado, a carinha dele vai ser essa, x, y. Então, é o conjunto de todos os x em A, tais que existe y em B com xy na relação. Perfeitamente. Exatamente, Júlia. É isso aí. Agora, vamos ver o que é a imagem, para a gente notar alguma similaridade. Ou, né, é y em B, como o Matheus mesmo observou, tal que existe algum x em A, e aqui o predicado continua o mesmo, tal que xy está em R. Tá? Então a gente vê que, na verdade, só mudou aqui a gente só permutou o quantificador e a variável, né? Então eles são, sim, aparentados. Né? Eles têm, sim, tudo a ver um com o outro. Só que um são só as primeiras coordenadas de pares que constam na relação, e outros são só as segundas coordenadas de pares que aparecem na relação. Tudo bem? É possível, então, afirmar que para você ter um domínio, você precisa ter uma imagem e vice-versa, né? Isso, para cada. Exato. Para cada. O domínio é constituído só de elementos de A aos quais eu tenho alguém associado em B, ou seja, os que têm uma imagem em B. É isso mesmo. E os da imagem também. São só aqueles que estão, né, que são oriundos, por assim dizer, depois a gente vai entender melhor essa interpretação, de algum elemento do domínio. Tá bom? E nessa disciplina, os conjuntos A e B são os números reais, né? Isso, vão ser ou números reais ou intervalos, coisas assim. Tá bom? Ok. Então, ficou mais tranquilo o que é domínio de relação, turma? Então, vamos prosseguir. Agora a gente... Eu me perco aqui de tanto atalho, eu acabo me perdendo. Vamos ver. Tá, PDF. Tá. Aula 19 aqui. Jesus. Vamos ver aqui onde a gente parou. Então, voltando aqui. O material vocês conseguiram acessar lá no site ou no Moodle? Sim, professor. E vocês viram que eu só consegui fazer o upload no Moodle, perdão, o upload da primeira aula da gravação lá no Moodle. Eu não sei o que está acontecendo com o Google Drive da USP, que tá dando erro quando eu vou compartilhar com vocês o link. Mas assim, pelo Google, pelo Moodle, vocês conseguem acessar a gravação da aula? Sim. Então, Bianca, eu vou procurar resolver o problema. Qual que é o seu e-mail? Deixa eu digitar aí na tela pra gente ver, pra eu ver. Aí eu vou. Que estranho, gente. Devia. Porque eu coloquei todos vocês num grupo. Eu criei um grupo que chama Mate0111. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar antes, uns 5 minutinhos antes, para aqueles que, para a gente ter certeza que está todo mundo recebendo o link, eu vou mandar para a turma, tá? Aí quem já tem o link já pode ignorar, tá bom? Para a gente não ter mais esse tipo de problema. Estranho. Bom, então vamos lá. Então vou prosseguir aqui, tá bom? Imagina. Então, aqui tem a gente introduz o que é o conjunto imagem, né? Que a gente acabou de verificar mesmo. Então, seja R uma relação de A em B, ou seja, um subconjunto de A cartesiano B, o conjunto imagem de R é o conjunto de todos os elementos que aparecem, né, do segundo conjunto aqui, que constam como segunda coordenada de algum elemento da relação. Ou seja, está que existe algum x em A, tal que xy está
em R. Então, exemplo 14, para deixar bem clarinho. Então, considere os conjuntos A constituído do 0 e do 1, e o B constituído desses símbolos aqui, né? Chama de ouros, paus, copas e espadas. Então, o que seria... eu vou dar um exemplo de uma relação aqui. Então, uma relação é um subconjunto do conjunto de pares ordenados, do primeiro, primeira coordenada no primeiro conjunto, segunda coordenada no segundo. Então, aqui, por exemplo, ó, o elemento 0, ouros, aparece porque o 0 está em A e o ouros está em B. Então, perfeito, ele é um legítimo elemento dali. 0, paus, está ali porque o 0 está em A e o paus está em B. 0, copas também. O 0 está em A, copas está em B. 1, espadas, 1 está em A, espadas está em B, ok? 1, paus, um está em A e o paus está em B. Então, todo mundo que está aqui, de fato, está em A cartesiano B. Tá? Que eu não escrevi por extenso, mas a gente consegue verificar facilmente. Tá? Então, isso é um subconjunto de 0, 1 cartesiano, o conjunto B. Então, isso é uma relação de A em B. Quem que é o domínio dessa relação R? Domínio é o conjunto de todos os elementos de A que aparecem efetivamente como primeira coordenada de elementos de R, dos pares de R. Então, eu venho aqui e já vou listando, olha. Domínio de R vai ter o 0. Bom, eu não preciso repetir o 0 para construir o conjunto. E o 1. Mas isso já constitui todo o conjunto A. Então, o domínio é todo A. Tá? E quem que é o contradomínio? Contradomínio, invariavelmente, é B. Agora sim, quem que é a imagem? Imagem é o conjunto de todo mundo que aparece como segunda coordenada. Então, vem aqui, olha, ó, quem que está aparecendo como segunda coordenada? O ouros, paus, copas, espadas e paus. Ou seja, todo mundo que está em B. Então, a imagem dessa relação é o B. Tudo bem? Aí o link estava na lista. Aí, menos mal. Tudo bem, turma? Então, agora a gente vai rever, né? Porque a primeira coisa que a gente vê quando a gente aprende funções no ensino médio é esse bem abençoado diagraminha de balão. Tá? Para representar a função é um porrete, de tão intuitivo que fica. Então, é conveniente representarmos relações entre conjuntos finitos, com poucos elementos, por diagramas de conjuntos e flechas. Então, a gente vai dar um significado para o balão e para a flecha. Tá? Em um tal diagrama, o domínio de definição da relação e seu respectivo contradomínio são representados por assim dizer, balões. E cada elemento aqui da relação, cada par ordenado, portanto, é representado por uma seta. Que seta o par ordenado representa? A seta que tem por base a primeira coordenada e por ponta a segunda coordenada. Tá? Então, aqui tem o exemplo dessa relação, que, aliás, eu deveria ter copiado aqui, né? Seria legal que eles aparecessem na mesma tela. Deixa eu ver, é 0... Bom, é 0 ouros, 0... vou dizer assim. Devia ter escolhido símbolos mais fáceis. 0 copas, 1 espadas e 1 paus. Então aqui, né? Essa é a nossa relação R. Então como é que a gente faz uma representação dela? Então a gente escreve o conjunto A como um balãozinho mais à esquerda, o conjunto B como um balãozinho mais à direita, coloca os elementos de A dentro do balãozinho, né, correspondente ao A, os elementos de B no balãozinho correspondente ao B, e a cada elemento da relação eu associo uma flecha. Então, o elemento aqui, ó, 0 ouros, vai ser associado a essa flecha vermelha aqui, ó.
tá? Que começa no 0 e termina aqui no ouros. O parzinho 0 paus vai nessa flecha aqui, ó, cadê? 0, essa flechinha azul, escuro. 0, que começa em 0 e termina em paus. O parzinho 0 copas vai ser representado por essa flechinha verde. Então começa aqui em 0 e termina em copas. O parzinho 1 espadas vai ser essa flechinha azul que começa aqui no 1 e termina... Errei, desculpa. Vai ser essa que começa no 1 e termina em espadas. E finalmente esse daqui, 1 e paus, vai ser a flechinha que começa em 1 e termina aqui em paus. Tudo bem? Por que não tem 0 com espada? Deixa eu ver. Verdade. Não tem copa. Então, na verdade... Não, sim. Boa pergunta, Brenda. Uma relação, ela não precisa ser igual ao conjunto A cartesiano B. Tá? Pode ser só... Eu vou lá e escolho alguns elementos de A cartesiano B. Como no caso aqui de R. Eu não peguei todo mundo de A cartesiano B. Eu escolhi só alguns elementos. Acho que era essa a dúvida, não? Poderia, sim, sim. Porque o A cartesiano B é um subconjunto de A cartesiano B. Tá bom? Perfeito. Mas ótima pergunta. Tudo bem, pessoal? Como é que a gente faz a representação de conjunto de pares ordenados com balãozinho, flechinha? Então agora vai ficar mais fácil ainda. Vamos voltar aqui. Então, lá no material original vocês vão poder comparar melhor. Eu coloquei aqui cada cor do parzinho correspondente à cor da flechinha aqui. Bom, então ao longo desse curso será de particular importância o estudo como a gente já disse, das relações planas, né, ou seja, relações entre subconjuntos da reta real. Então, só para oficializar o que é uma relação plana, uma relação plana R é um subconjunto qualquer de R cartesiano R. Esse R aqui vocês podem considerar sendo a reta real que vocês aprenderam no ensino médio. Bom? Vamos agora para a definição de gráfico de uma relação. Tudo bem que é relação plana? A única diferença da relação plana para a relação é que a relação plana é um subconjunto de R cartesiano R. E uma relação é subconjunto de qualquer produto cartesiano. Quaisquer coisas. Tá? Prosseguindo. O que agora vem a ser o gráfico de uma relação? Bom, enquanto conjunto, ele é uma coisa bem etérea, né? Mas para relações planas a gente vai ver que ele tem um significado geométrico forte. Então, dados dois subconjuntos de R, que eu estou falando de relação plana, né? A e B, uma relação plana, né? Portanto, R pode ser o A cartesiano B ou pode ser um subconjunto de A cartesiano B. O gráfico de R é o conjunto de todos os... Então, o gráfico vai ser a contraparte geométrica da relação. Então, ele vai ser o conjunto de todos os pontos do plano XY de coordenadas XY, tais que o par XY pertence à relação. Tá? A definição fica meio chatinha, mas na hora que a gente vê um exemplo vai ficar mais claro. Então, o que é o gráfico de uma relação? É o conjunto de todos os pontos do plano que tem por coordenadas pares ordenados da relação. Tudo bem até aqui? Tranquilo, professor. Pode repetir essa definição? Com certeza. É assim, ó. O gráfico de uma relação plana, né, por exemplo, de R, é o conjunto de todos os pontos do plano, né? Portanto, os pontos do plano correspondem a pares ordenados, cujas coordenadas, que são esses pares ordenados, pertençam à relação. Tá bom? Okay. Realmente eu só repeti mesmo, não expliquei muito mais. Não, sim. Vamos ver aqui o exemplo. Ó. Então, vamos considerar esse conjunto que eu vou chamar de menor igual. Então, que conjunto é esse? Então, eu vou definir uma relação plana. É um conjunto de pares de números reais, e é aqui que está
a informação de que se trata de uma relação plana, tais que, então, o conjunto de todos os pares x e y, de números reais, pares ordenados, tais que existe um número real z, tal que y menos x, a segunda coordenada menos a primeira, é z elevado ao quadrado. Então, esse conjunto menor ou igual é o conjunto de todos os pares de pontos do plano, tais que a segunda coordenada menos a primeira é o quadrado de algum número real. Então, pode ser 0 e pode ser qualquer número positivo, tá? Porque número real ao quadrado é sempre número maior ou igual a 0. Tudo bem? Quem quer essa relação? Então, ela é constituída de quê? De todos os pares, onde a primeira coordenada é, de fato, menor ou igual à segunda. Não é isso que está... Né, não é assim que a gente pode interpretar? Então, aqui, ó. Se xy é um par, tal que y menos x é um número real ao quadrado, é porque y é igual a x mais um número maior, mais um número maior ou igual a zero. Então, se eu estou tendo que suplementar o x para ele virar y, é porque o x é menor ou igual a y, né? Ele vai ser igual quando eu tiver esse z igual a zero. Mas isso daqui, na verdade, portanto, essa relação menor ou igual é o conjunto de todos os pares. Eu também posso escrever isso. xy em R cartesiano R, ou R2, tais que a primeira coordenada é menor ou igual do que a segunda. Tudo bem até aqui, turma? Esse exemplo? Perfeito. Então, prosseguindo. Vamos lá. Então, vamos ver como é que fica a representação, ou seja, o gráfico dessa relação. Bom, o gráfico dessa relação são todos os pontos do plano cujas coordenadas pertençam a menor ou igual. Ou seja, são todos os pontos do plano, vou pegar um ponto aqui, né? A cada ponto do plano, a gente viu na aula anterior, que correspondia um e somente um par ordenado XY. E aí, olhando para esse par XY, eu decido, ele pertence ou não pertence à relação menor ou igual? Bom, o que eu preciso para que ele pertença? Ele precisa satisfazer essa condição aqui, que a gente acabou de ver que é equivalente a essa condição aqui. Então, aí a gente vem aqui e olha, ó, nesse caso específico, vou colocar assim, nesse caso específico, a gente vem e olha para as coordenadas desse ponto. Traçando, né, as paralelas, perpendiculares, lá do jeito que a gente viu. E a gente olha aqui. A primeira coordenada é um número... Faz de conta que aqui eu sei que é 3.2 e aqui é 1.9. Aí eu olho para esse ponto aqui. Esse ponto tem essas coordenadas. Então, ele é o par 1.9, 3.2. Será que ele pertence ou não pertence à relação? Ou seja, será que ele está ou não está no gráfico? Né, as coordenadas. Aí eu olho. Ele vai estar no gráfico, né, sei somente esse ponto P, o ente geométrico aqui, esse que eu estou tentando apontar aqui, está no gráfico, sei somente se as coordenadas dele satisfazem uma certa relação. Ou seja, a relação da primeira coordenada ser menor ou igual à segunda. O que é verdadeiro para esse par. Então, 1.9 é de fato menor ou igual que 3.2, por exemplo. Né? Então, esse ponto, sim, está no gráfico. Tudo bem? Então, teoricamente, ao fazer isso com todos os pontos do plano, eu vou lá e vou sombreando a região dos pontos que satisfazem aquilo. Boa pergunta, Brenda. Vamos verificar. Será que o ponto 1, 1 está no gráfico? Então, aqui no desenho sugere que sim, mas vamos verificar. Ó. Então, esse daqui seria um ponto Q. O ponto Q é o ponto de coordenadas 1, 1. Ele vai pertencer ao gráfico, então vou colocar assim, pertence ao gráfico de R, se e somente se a primeira coordenada for menor ou igual à segunda. Ou seja, se somente se 1 for menor ou igual a 1.
Bom, embora um não seja estritamente menor do que 1, ele é igual. Então, essa condição está satisfeita. Portanto, o ponto 1, 1 tá no gráfico. Tudo bem? Perfeito. Bom, e aí como é que a gente faz para não precisar ficar pegando ponto a ponto, né? Eu faço assim. Quando a gente tem uma relação envolvendo desigualdade, eu olho primeiro para a igualdade. Então, eu olho primeiro para o ponto em que a igualdade se realiza, né? Então, olha, aqui no caso é o conjunto onde x é menor ou igual a y, então eu vou olhar primeiro para o conjunto dos pares x e y, tais que x é igual a y. E isso é a diagonal. Essa reta aqui, a primeira bissetriz também, que a gente chama. Ok. Aí agora eu vou pegar uma amostra de cada lado dessa reta. Então eu pego uma amostra para cá, por exemplo, o ponto P, e eu pego uma amostra, sei lá, aqui, ó, um ponto R. Aí eu vejo qual deles está ali. Aí eu venho aqui no P, nesse caso aqui no P a gente já verificou que ele está na região, e esse R aqui não está, né? Porque a primeira coordenada é 3 e a segunda coordenada é 1, e é mentira que 3 seja menor ou igual do que 1. Como isso daqui não é satisfeito, esse ponto não está no gráfico. Logo eu venho aqui e sombreio a parte onde o ponto pertence. Tá legal? É assim que eu faço, pelo menos. Tá bom? Ô, professor, Pode falar. como que você ia saber se essa reta seria crescente ou decrescente? Então, aqui a gente olha usando, né, o que a gente já viu lá do ensino médio. Então a gente olha, uma reta tem equação geral assim. Quando o mzinho, ou seja, o que está multiplicando o x for um número positivo, essa reta vai ser sempre crescente. Não sei se foi essa. Era mais ou menos nisso? Você estava pensando? Mas qual que é a equação dessa reta? Dessa daqui do meio é x igual a y. Essa daqui é a reta y igual a 1 vezes x mais 0. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Então, o gráfico a gente desenha dessa forma. Eu coloquei um pontilhadinho aqui e aqui para indicar, é claro, isso daqui é uma porção limitada do plano. E o gráfico é um subconjunto do plano geométrico, que é um ente que, na verdade, só nossa imaginação é capaz de conceber. Então, eu coloquei esse pontilhadinho aqui para indicar que o sombreado continua para cima, continua para a esquerda, indefinidamente, tá? Aí eu já escrevi esse comentário aqui nesse parágrafo. Então, sempre que xy for um par que pertence à relação menor ou igual, ao invés de escrever isso aqui a gente quase não vê escrito, né? A gente escreve x, o símbolo da relação, y. Então, por isso que a gente escreve x menor ou igual a y. Então, por exemplo, a gente pode escrever menos 1 menor ou igual a 1. Por quê? Porque o par menos 1, 1 está na relação, né? Menor ou igual. A gente pode escrever menos 2 é menor ou igual a 1, porque o par ordenado menos 2, 1 está na relação menor ou igual. E, claro, né, o jeito que não deixa a gente doido de escrever isso é menos 1 menor ou igual a 1, menos 2 menor ou igual a 1. Tá? Então, todos os conjuntos, como exemplo de relações planas, todos os conjuntos descritos nos exemplos 6, 7, 8 e 9 são relações planas. Aqueles que a gente viu na aula anterior. Ó. Cadê? 6. Ó. Isso daqui é um subconjunto, né? É um produto cartesiano de subconjuntos de R. O intervalo 1, 4 está contido em R. Né? Então, vou escrever assim, está contido em R. E o conjunto, e o intervalo 2, 4 também está contido em R. Logo, o produto cartesiano está contido em R cartesiano R. Quando é assim, eu falo que a relação é uma relação plana. E aqui, no plano geométrico, eu tenho a sua representação gráfica, ou seja, o seu gráfico. Esse é o gráfico da relação R. Minto. Esse daqui é o... Não, tá certo, é.
no caso aqui, a relação R coincide com a cartesiano B. Essa daqui é uma outra relação, né? É um subconjunto de R cartesiano R, porque essa reunião aqui está contida em R e B também está contido em R. Opa, contido ou igual R. Então, o produto cartesiano está contido em R cartesiano R, então eu tenho uma relação plana, cujo gráfico é essa porção sombreada aqui. Eu coloco a linha cheia para indicar que os pontos estão na relação. E onde eu coloco pontilhada para indicar que os pontos não estão na relação. Tá? Essa reta daqui também é gráfico de uma relação plana, dada por A cartesiano B, onde B é só o unitário de 2. Então, isso daqui é subconjunto de R. Isso aqui é subconjunto de R. Logo, esse produto cartesiano é subconjunto de R cartesiano R. É uma relação plana. E por aí vai, olha, isso daqui também. O conjunto unitário 1 é subconjunto de R, unitário 2 é subconjunto de R, então, produto cartesiano é um subconjunto de R cartesiano R, nesse caso, constituindo de um único ponto. Nesse caso, o gráfico dessa relação é só esse pontinho aqui. Tá? Vou ver agora. Tudo bem até esse momento? Uma dúvida, desconforto, comentário? Pode. Então vamos prosseguir. Então vamos lá. O conjunto do qual nada é elemento, isso daqui é uma observação que eu já fiz no começo da aula, né? Conjunto aquele conjunto do qual nada é elemento, ou seja, conjunto vazio, que a gente denota desse jeito aqui, ó, é uma relação plana. Né? Lembra, o vazio está contido em qualquer conjunto. E é por isso que ele também satisfaz em particular que vazio está contido em R cartesiano R. Então, todo subconjunto de R cartesiano R é uma relação plana. Então, conforme ilustrado no exemplo 17, que foi esse exemplo do menor ou igual, quando a gente trata de relações, convém que a gente utilize uma outra notação. Então, ao invés de a gente escrever assim, ao par pertence a R, a gente escreve primeira coordenada R, segunda coordenada. Tá? Então, dado uma relação R, plana, ou seja, subconjunto de R cartesiano R, a gente escreve XRY, para indicar que o par XY pertence a R. Tá bom? E a gente lê isso daqui como? X está na relação R com Y. Sem problema, Brenda. Depois tá gravadinho aí, você pode acessar a gravação. Tá bom? Então, aqui, ó. A gente lê isso como X está na relação R com Y. Tudo bem até aqui? Então, é só uma questão de nomenclatura. Então, vamos olhar aqui agora para o exemplo 21, uma outra relação plana. Então, o conjunto S de todos os pares ordenados de números reais, né? No caso, isso daqui é um subconjunto de R cartesiano R, que satisfazem a seguinte desigualdade. Opa, satisfez desigualdade, já desperta lá no fundo da minha mente a ideia de que primeiro eu vou ter que, para construir o gráfico, primeiro eu vou ter que desenhar a igualdade e depois eu vou ter que verificar para ver qual ponto está lá dentro e qual não está. Tá? Então vamos lá. Dado esse conjunto S aqui, que são os pares x e y que satisfazem essa desigualdade aqui, x² mais y² menor do que 1, ou seja, um par ordenado de números reais x e y está na relação C e somente C, a soma dos quadrados das coordenadas é estritamente menor do que 1. Isso é uma relação plana. Por quê? Porque isso está contido nos números, que é um subconjunto de R cartesiano R. O domínio dessa relação plana são todos os números reais entre menos 1 e 1, ou seja, é o intervalo menos 1 e 1. Então, aqui é o primeiro exemplo em que a gente não tem explícito o que é o domínio. Mas vamos deduzir que o domínio é esse daqui. Tá? Então, vamos lá. S é esse conjunto aqui. E vamos ver o que seria o domínio de S. O domínio de S, por definição, é o conjunto de todos os elementos do primeiro conjunto. Aqui, no caso, esse é o primeiro conjunto. Então, todos os elementos de R. Tais que
existe um elemento do segundo conjunto, ó, o segundo conjunto também é R, então coloquei assim, existe um Y em R, tal que o par XY está em S. Então, vou colocar aqui, tal que XY pertence a S. Vamos melhorar um pouco isso daqui. Então, isso daqui é o conjunto de todos os números reais. X, tais que existe um Y. De acordo com a nova notação que a gente aprendeu, XY pertence a S, eu também posso escrever assim, ó, X está na relação S com Y. Tá? Que é igual também a todos os pontos X em R, tais que existe um Y em R, tal que, o que significa X estar relacionado com Y? Exatamente, né? O que significa pertencer a S? Significa essa desigualdade aqui está satisfeita. Então, tais que x quadrado mais y quadrado é estritamente menor do que 1. Tá? E vamos desenvolver mais um pouco. Bom, isso é x real, tal que existe um y real, tal que vale essa desigualdade aqui. Agora, veja bem, quem que é o dado? O que é dado aqui no meu conjunto? O x. O y está subordinado ao x, nesse caso aqui. Tudo bem? É assim, o domínio é a coleção de todos os, aqui segundo a minha notação, todos os elementos x do primeiro conjunto, tal que alguma coisa acontece. Então, x no primeiro conjunto é independente, é o que eu acabei de enunciar, é dele que o resto vai depender. Tranquilo? Tudo bem? Certo. Então, agora sim, eu vou escrever o y em termos de x. Tá? Como o x é dado, não tem como eu mudar o x. Então, eu vou procurar moldar o meu y no x. Então, aqui, ó, tal que existe y, e aqui eu escrevo o y em termos de x. Então, x quadrado mais y quadrado menor do que 1, x quadrado mais y quadrado menor do que 1, como eu quero escrever y em termos de x, eu venho subtrair x quadrado dos dois membros. Aqui vai ficar assim, ó, x quadrado mais y quadrado menos x quadrado menor do que 1 menos x quadrado. Esse cancela com esse, ficou y quadrado menor do que 1 menos x quadrado. Bom, y quadrado é sempre maior ou igual a zero, né? Então eu posso extrair raiz quadrada dos dois membros, isso não muda, vai ficar assim, tal que raiz quadrada de y quadrado é menor do que a raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Agora, o que é a raiz quadrada do quadrado de um número? É o módulo dele, né? Então, isso daqui é menor do que a raiz de 1 menos x quadrado. E, bom, agora eu vejo qual que é a obstrução para que esse x quadrado me dê um número y. Para que esse y seja um número real. Tudo bem? Então, eu vou encontrar a condição de existência do y em termos, escrevendo esse y em termos de x. Tudo bem? Qual que foi a técnica? Encontrar a condição de existência de y escrevendo y em termos de x. Eu acho que eu vou adicionar isso depois aqui no... Ó, vou tentar escrever aqui. Então encontrar a condição de existência de y escrevendo y em termos x. Essa é a estratégia. Tranquilo? Então, o que eu fiz? Bom, eu quero achar o domínio, então eu quero achar os valores de x para os quais existe y. Aí eu escrevo y em termos de x, e escrevendo y em termos de x aqui, eu encontro uma condição de existência. Quando é que isso daqui é um número real? Né? Quando é que isso daqui pertence a R? Quando o que está no interior aqui do radical, radicando, né, for maior ou igual a zero, porque eu sei que dentro dos reais,
raiz quadrada só tem para número maior ou igual a zero. Então, quando isso daqui for maior ou igual a zero, certo? Bom, isso daqui equivale a gente pedir que menos 1 seja menor ou igual a menos x quadrado. Multiplica os dois membros da inequação por menos 1, a desigualdade inverte, então aqui fica x quadrado menor ou igual a 1. O que acontece se e somente se o módulo de x for menor do que 1. Tudo bem? Professor, essa estratégia que você passou para a gente agora é para a gente conseguir achar com facilidade o domínio das relações. Isso, Tá bom. perfeitamente. Aí você escreve, né, o y em termos do x, porque afinal você quer determinar sob quais circunstâncias, né, para quais x, o y existe tal que o par xy está na relação. Então, a estratégia é sempre assim, ó, escreve o y em termos de x, e isso vai me dar uma expressão. O y vai ser uma expressão de x. Para certos valores de x, a expressão vai me retornar um número real, e para outros valores, não. Então, o domínio vai ser constituído de todos os pontos x, tais que aquela expressão y em termos de x me retorna um número Retorna real. o valor real. Tá bom. Perfeitamente. Então, por isso que a gente fez desse jeito aqui. Então, a gente Beleza. precisa Obrigado. Imagina. Então a gente precisa tomar cuidado quando aparecer raiz quadrada, quando aparecer, sei lá, logaritmo, coisas que a gente sabe que vão dar problema. Quando a gente vê, por exemplo, 1 sobre alguma coisa, tá? Mas em geral, por exemplo, como no exemplo 22 aqui, a gente não vai precisar ser ser tão cuidadoso, ó. Exemplo 22. Ah, perdão, gente, eu já ia esquecendo. Então aqui a gente escreveu quem que é o domínio da relação. Então, o domínio é todo x pertencente a R, tal que o módulo de x é menor que menos 1, menor que 1, desculpa. Isso equivale a escrever menos 1 menor que x menor que 1. Isso daqui nada mais é que o intervalo aberto menos 1, 1. E quem que é a imagem desse S? Aí a gente vai fazer uma conta parecidíssima que eu vou omitir aqui, tá? Só muda, na verdade, aqui a posição do y. Só vou começar aqui. Então, quem que seria a imagem dessa relação S? São todos, por definição, né? São todos os elementos do segundo conjunto aqui, no caso desse aqui. Tais que existe alguém no domínio, tal que existe algum x em R, tal que o par xy, no caso aqui, está em S. Então, nesse caso aqui, pouquíssima coisa vai mudar, o raciocínio vai ser o mesmo. Só que ao invés de que eu quero determinar uma condição para que exista x, né? Eu quero só os y para os quais existe um x. Então, qual que é o truque? Escrever o x em termos do y que é dado. Tá? Escrevendo o x em termos do y que é dado, aí eu vou ter uma condição que vai me restringir a coleção de números reais que eu posso olhar para y, que me garante que o par xy vai estar ali na relação. Ficou meio confuso, mas aqui vai ficar assim, ó, y em R, tal que existe, depois de fazer as devidas manipulações algébricas, vai ser tais que existe x, tal que essa relação aqui é satisfeita, x quadrado mais y quadrado menor do que 1. Aqui eu quero escrever x em termos de y, tá? Então aqui vai ficar tal que x é menor do que a raiz quadrada de 1 menos y quadrado. Então, a condição para que isso daqui seja de fato um número real é que o módulo de y seja menor ou igual a 1. Menor estrito. Menor ou igual. Peraí. Ah, não. Aqui é menor estrito, né? Então, tem que ser menor estrito do que 1. Tá? Se for 1, então isso daqui dá 0 e não vale menor do que 0. Então, dessa forma, a imagem vai ser também esse conjunto aqui, ó, menos 1, o intervalo menos 1. E o gráfico? Bom,
eu já vi que a igualdade, né, lembrando, né, o que eu falei lá no começo, dado uma relação definida por uma desigualdade, para desenhar eu olho primeiro para a igualdade. A gente olha qual que é a igualdade correspondente a isso, é x² mais y² igual a 1. Que a gente viu lá no ensino médio que isso daqui é uma circunferência centrada em 0, 0 de raio 1. Então eu desenhei esse pontilhado aqui. Por que eu desenhei pontilhado e não inteiriço? Porque é um menor estrito. Então, os pontos que satisfazem essa igualdade aqui não vão pertencer à relação. Porque a soma dos quadrados das coordenadas vai dar exatamente 1. Ou seja, não vai ser estritamente menor do que 1. Agora, para verificar qual que é a região sombreada, né, eu venho aqui e testo 2 pontos. Por exemplo, eu venho aqui e testo 0, 0. 0² mais 0² é estritamente menor do que 1. Então, 0 está na relação. Venho aqui e testo algum elemento aqui de fora. 2² mais 1² dá 5, que não é menor do que 1. Então, não está. Logo, eu venho aqui e sombreio essa região daqui de dentro. Tudo bem? Então, esse é o gráfico da relação. Professor, Oi? mas então, eu não entendi, porque tinha equação, você podia já ter descoberto que era uma circunferência, eu não entendi por que você fez toda aquela conta. Na verdade foi mais por um motivo didático, tá? Primeiro a gente foi pelo caminho das pedras para ver como é que faria num caso em que a gente não pudesse ver o desenho tão facilmente. Se, por exemplo, eu já souber, sei lá, uma equação de segundo grau, eu já sei que é uma parábola, eu já posso fazer e depois eu vejo se ele se enquadra no coisa. Perfeitamente, pode sim. Aliás, esse é a ordem de exposição, né? A ordem de exposição dos conteúdos ela é inversa à ordem de descoberta na humanidade. Vocês vão ver no curso de cálculo que primeiro a gente vê limite, depois a gente vê derivada, depois a gente vê integral. Enquanto que na história mesmo da matemática, o que apareceu primeiro foi, digamos assim, a noção de integral, que seria o método de exaustão, de calcular áreas. Depois apareceu a noção de derivada, ali no século 17 com o Newton, 17, 18. E por último, no finalzinho do século 18, no finalzinho do século 19, começo do século 20, é que veio a noção de limite. Então é sempre ao contrário, tá? Essas noções elas vêm embasando coisas que a intuição vai apresentando. Legal, né? Eu achei legal isso. Enfim. E foi mais ou menos esse o espírito da coisa aqui. Primeiro mostrar como é que a gente faria do jeito pedestre, né, num caso mais em que a gente talvez não tivesse uma visão da relação, e depois a gente checar de fato qual que é o gráfico. Agora sim, no exemplo 22 aqui, vamos considerar esse conjunto T, que é o conjunto de todos os pares, x, y em R cartesiano R, portanto uma relação plana, que satisfaz essa desigualdade aqui, ó, 2x estritamente maior do que y. Então, vamos fazer do jeito que a colega... Desculpa, eu não peguei o nome porque foi por áudio. Como é que é o nome? Júlia. Vamos ver como é que a Júlia sugeriu. E a gente vai ver que também dá certo. Vamos tentar fazer o gráfico dessa relação aqui sem precisar... aliás, vamos achar a imagem, domínio, sem precisar fazer aquelas contas, tá? Então vamos primeiro tentar esboçar o gráfico dessa relação e, com base no gráfico, a gente olha e determina domínio e contradomínio. Então aqui, ó. Meu Deus, é hoje que eu não passo no psicotécnico de novo. Aqui vem, ó, padrão. Vou colocar uma seta para desenhar os eixos. O eixo Y, o eixo X. Então, para desenhar uma relação definida por uma desigualdade, convém sempre olhar para a igualdade correspondente. Então, vem aqui, olha, ó, essa é a desigualdade, 2x maior que y. Eu vejo e olho onde é que está acontecendo a igualdade. A igualdade é 2x igual a y. Então, essa daqui é a reta y igual a 2x. Então, se eu vier aqui graduar o meu sistema de coordenadas, como eu tenho que fazer sempre, 1, 2, 3, aqui, 1, 2, 3, 4,
Então, eu vejo aqui, para determinar uma reta, basta 2 pontos. Então, eu olho aqui, o ponto 1, 2 está ali, porque 2 vezes 1 é igual a 2. Primeira coordenada 1, segunda coordenada 2. Primeira coordenada 2, segunda coordenada 4 também. Então, a reta que contém esses 2 pontos é o gráfico da relação. Eu vou tentar fazer aqui. Essa é uma reta... Tem que ser essa reta aqui, ó. Tá? Então, esse daqui é onde acontece a igualdade. Aí eu venho aqui, olha, ó. A igualdade está incluída na relação? Não, porque essa relação aqui é definida por uma desigualdade estrita, não aparece maior ou igual. Quando é assim, o que eu faço? Eu não considero, eu não considero a curva que é definida pela igualdade como parte do gráfico. Então, por isso eu deixo aqui, ó, pontilhadinho a reta y igual a 2x. Agora eu vou ver qual das regiões do plano, de fato, tá nessa relação. Então, vamos pegar um protótipo aqui, ó. Vou pegar aqui, ponto menos 1, 1. Ótimo, Matheus, perfeito. Então, ó, vamos olhar aqui se o ponto menos 1, 1 está na relação. Bom, será que o ponto menos 1, 1 está na relação? Ou seja, esse ponto aqui? Podia escolher qualquer um. Escolhi esse daqui porque é mais fácil desenhar as coordenadas dele. Bom, ele vai estar na relação se 2 vezes a primeira coordenada for maior do que a segunda. Então, a gente vem aqui e calcula 2 vezes a primeira coordenada, 2 vezes menos 1, deu menos 2. E a segunda coordenada é 1. Bom, é falso, né? Que o dobro da primeira coordenada, que é menos 2, é maior do que 1. Então, esse ponto não está no gráfico. Conclusão, né? Na verdade, quem vai estar no gráfico são os pontos aqui para a direita. Tá? Então, a gente vem aqui e sombreia essa região aqui da direita. Ok, uma vez que eu fiz isso, eu já tenho aqui a representação gráfica da relação. Vamos ver quem que é domínio? Bom, essa reta aqui eu sei que ela se estende infinitamente para baixo, infinitamente para cima. Então, sempre, qualquer número real aqui vai aparecer como primeira coordenada de algum ponto. Não importa quão para cá eu tome, né, o ponto, o número real, vai existir algum ponto lá embaixo, tal que a primeira coordenada dele está aqui. Tudo bem? Então, o domínio dessa relação, isso, aqui é o gráfico de T. Gráfico de T, perfeito. Tá? Então, ó, o domínio dessa relação T vai ser todos os números reais. E aqui eu olho a imagem. A imagem são todos os valores do contradomínio de Y, de R, né, no caso, tais que tem algum elemento do domínio que vai nele. Então, olha aqui, ó, não importa qual número real eu tome, para cima ou para baixo, sempre vai existir um número, né, um ponto aqui que é a primeira coordenada de um par ali. Então, a imagem dessa relação também é R. Tá? Então, seguindo o método da Júlia, perfeitamente ficou determinado. Opa, por que eu desenho? Vamos ver aqui. Será que eu desenhei ao contrário? Porque aqui apareceu exatamente o oposto, gente. Desculpa. Deixa eu ver. Menos 1, 1. Ok, 2 vezes a primeira coordenada é maior do que a segunda. Ok. 2 vezes a... Vamos ver esse ponto aqui, ó. 2 vezes a primeira coordenada menos 1 não é maior. Menos 2 não é maior. Tá errado o desenho, tá? Eu tenho que consertar. Vou colocar um olho aqui para eu consertar, tá bom? O desenho certo é exatamente o oposto, tá? Tudo que está aqui para baixo, como convinha fazer. Tudo bem? Então, eu coloquei um olhão ali que a gente estuda quando a gente está vendo física, né? Estudando espelho, a gente coloca esse olhão aqui para estudar imagem direta, inversa. Então, coloquei ali o olho. Bom, então vamos ver aqui o exemplo 23, que já é, né, uma novidade, por assim dizer. É uma relação cuja condição, né, que entrelaça, conecta, vincula x com y, é uma igualdade, não uma desigualdade.
nesse caso fica mais fácil ainda, né? Então, olhando aqui, ó, a relação, ou conjunto H, né, é o conjunto de todos os pares ordenados de números reais, ou seja, um subconjunto de R cartesiano R, dos pontos que satisfazem o seguinte: o produto da primeira pela segunda coordenada é 1. Então, vamos verificar como é que ficaria. Vamos fazer primeiro pelo jeito de desenhar o gráfico. Então, eu venho aqui e olho, né? Vamos montar o gráfico de H. Então, o gráfico de H é o conjunto de todos x e y, tal que o produto de x por y dá 1. Dizer que x vezes y é igual a 1 pode significar duas coisas. Ou que y é 1 sobre x, no caso em que x não é zero, ou que x é que é 1 sobre y, no caso em que y não é zero. Tá? Então tem que considerar esses dois casos aqui, senão vai estar faltando um ponto na minha relação. Agora, y igual a 1 sobre x é esse gráfico aqui, ó. Tá? Essa porção aqui que eu desenhei aqui. Tá? Que seria y igual a 1 sobre x. E essa parte aqui corresponde a x igual a 1 sobre y. Então, olhando aqui, né, o conjunto onde essas duas relações, ou uma ou outra, está satisfeita, corresponde ao conjunto de todos os pontos onde esse produto aqui dá 1. Ou seja, é a reunião desses dois, digamos assim, arcos. Tá? Vou procurar apagar aqui, para não poluir muito o gráfico. Tudo bem? Então, esse daqui é o gráfico da relação H. No caso, deu a hipérbole. Quem que é o domínio? Aí eu vejo aqui, ó. Quais são os números reais que aparecem como... Então, vamos lá. Quem que é o domínio de H? Domínio de H são todos os números reais, x pertencente a R, né? Tais que existe algum y que garante que o par xy está na relação H. Então, isso daqui são todos os pontos x em R, tais que existe um certo y, tal que é pertencer a H, né, o par xy? É dizer que o produto de x por y é igual a 1. Bom, é verdade que bom, nesse caso aqui, então, a gente quer uma condição para que exista y, né? Então, a gente vai escrever y em termos do x. Então, isso daqui é x real, tal que existe um y, também real. Vamos escrever a gente quer uma condição de existência para y. Então, a gente escreve o y em termos de x. Então, tal que y é igual a 1 sobre x. Então, sob qual condição existe esse y? A gente tem que fazer uma ressalva aqui, só uma. A gente precisa só tirar um elemento daqui. O único número real que não admite recíproco é o zero. Então, são todos os números reais não nulos. Então, a gente vem aqui e escreve, ó, são todos os reais sem o zero. Tá? Complementar, a gente usa essa barrinha invertida. Então, complementar do unitário zero em R. Que, por vezes, a gente também escreve assim, ó, R estrela. Tudo bem? Como é que a gente achou o domínio dessa relação? Perfeito. Mesma coisa. Maravilha, então. Professor, Pois não, pode falar. mas aí no caso dessa primeira relação H, são todos os reais não nulos, mas no caso a gente também... Ah, não, esquece, eu ia falar dos negativos, mas ainda vai falar, né? É só o que está do outro lado do gráfico. Na verdade, essas... É que assim, quebra em duas mesmo. A gente quebrou essa condição aqui, ela é satisfeita sob duas condições diferentes. Então, fica y ou y é 1 sobre x, ou x é igual a 1 sobre y. E aí tem, para garantir que um seja satisfeito, eu tenho que garantir que x não seja zero.
E para garantir que outra não seja satisfeita, eu tenho que garantir que y não é 0. Desculpa, eu esqueci sua pergunta. Não, é que eu só ia... eu estava considerando só a linha de cima do H, eu esqueci de olhar a linha de baixo. É por isso que eu achei estranho, mas só tem positivos aí, não tem os negativos. Mas eu esqueci de olhar a linha de baixo. Não. Aqui vai ter os negativos também, porque, olha, como aqui eu estou pegando números do primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante, tanto a primeira quanto a segunda coordenada vão ter sinal de menos. Então, menos vezes menos vai dar mais. Então, certamente vai existir ou vão existir? Acho que vão existir. Certamente vão existir elementos aqui do quarto quadrante, cujo produto dá um positivo. E as duas coordenadas vão ser negativas. Tudo bem? Sim, obrigada. Nada. Bom, para a gente verificar quem é a imagem, é um processo totalmente análogo. Mas vamos fazer aqui. Imagem de H é o conjunto de... Agora, a imagem é um subconjunto do contradomínio, né? Então, é todo mundo do contradomínio, que a gente viu aqui, que é R, é esse conjunto aqui. Tal que existe alguém do domínio que a gente de fundamentos da matemática, a gente gosta de falar, de usar o termo testemunha. Então, existe uma testemunha no domínio de que o par está na relação. Tá? Então, todos os elementos do domínio, do contradomínio, que tem uma testemunha no domínio de que o par está na relação. Ou seja, todo elemento y em R, tal que existe um x no domínio, né, em R, tal que xy igual a 1. Como aqui eu quero uma condição para que exista o x, eu vou escrever x em termos de y. Então, aqui são todos os y em R, tais que exista um x real, tal que x é igual a 1 sobre y. Opa! Então, para quais condições esse x existe, sendo recíproco de um número real? Só para números reais que não sejam zero. Então, aqui é R sem o zero, tá? Ou R estrelinha. Tá bom? Então, tem mesmo, nesse caso, eles têm mesmo domínio e mesma imagem. Professor, Pois não? você pretende cobrar esse tipo de linguagem na prova? Não, mas é importante você ter domínio dela. Tá? Porque é meio confusa e não sei se Ah. tem uma ordem que tem que seguir aí. Não. Isso daqui é, na verdade, essa primeira parte é mais uma introdução, assim, um nivelamento, digamos, tá? Para todo mundo entrar junto em funções. Tudo que eu vou precisar falar sobre funções tá nesse material. E assim, nas listas de exercício, depois eu vou colocar o gabarito, vocês vão ter oportunidade de exercitar isso daqui. Mas não se preocupem com fazer isso, assim, no sentido de, digamos assim, cair na prova, tá? É importante saber, mas, então, Bianca, eu vou verificar se a gente vai ter monitorias. Então, ó, é importante saber, é importante dominar. Importante dominar? Sim. Mas você não precisa escrever com todas esses símbolos aqui que eu usei, não. Também é para a gente ir continuando a começar a se acostumar com essa linguagem simbólica que vocês vão ver em matemática até o cálculo N que vocês forem fazer. Tá bom? Eu vou verificar se tem, então, monitoria. Mas para conseguir entender, tem uma noção, no caso. Isso, também. É o que o Matheus está falando. Também, que se você for estudar algum livro, aí você já sabe ler o que isso quer dizer, mais ou menos. Tá bom? Tá mais tranquila? Não, tudo certo. É que meu único problema é, tipo, eu escrever sozinha, entendeu? Agora, ler, eu sei o que cada coisa significa, essas coisas, tipo, eu consigo entender. O meu problema seria eu escrever. Não, fica tranquilo, não.
Para escrever esse tipo de coisa não vai precisar. E escrever assim com esses símbolos bonitinho é coisa que você ganha na prática. Tá? Não precisa se preocupar com isso. Dá para fazer em exercício, quem sabe, né? Mas ele não é o foco do curso, não. Tá? Se você já sabe interpretar, manipular, encontrar o domínio da função, a imagem, da função não, da relação da imagem, já está perfeito. Tá bom? Tá certo. Então vamos mais um pouquinho aqui, ó. Mais um exemplo de relação. Então aqui é envolvendo uma parábola, né? Por isso que eu chamei de P. Então exemplo 24. Todos os pares de números reais, pares ordenados, que satisfazem essa desigualdade aqui. Y, segunda coordenada, menor ou igual que o quadrado da primeira coordenada mais 1. Trata-se de uma relação plana, porque isso daqui é um conjunto de pares de números reais. O domínio dessa relação plana é simples ver que isso daqui é R, né? Vai ser todos os reais, ou seja, a condição para que exista um Y, tal que y é menor ou igual a x² mais 1, não depende do x que eu tome. Para qualquer x que você tome, existe um y menor que x² mais 1. Então, por isso que o domínio é todo o R. E a imagem também vai ser todo o R. Depois a gente vai ver por quê. Tá? Bom, então como é que a gente faria o gráfico dessa relação? De novo, eu olho aqui uma desigualdade. Então, quando tem desigualdade, eu vou e desenho a igualdade. Então, x² mais 1. Então, aí eu tenho aqui os eixos, x e y. Aí eu desenho o que seria a curva x² mais 1. Seria a função quadrática deslocada, né? Que a gente viu lá no primeiro ano do ensino médio. Então, seria algo assim. E agora eu vou testar. Então, essa daqui é a curva y igual a x² mais 1. Então, eu quero pontos onde y seja menor ou igual a x² mais 1. Então, eu venho aqui e vou testar. Por exemplo, eu vou pegar um ponto aqui, o 0, 0. 0 é menor ou igual que 0² mais 1? Sim. Então, toda essa parte de baixo aqui está na relação. Se você viesse testar um número daqui, não ia dar certo. Então, você já saberia que, na verdade, o que precisa é da outra parte. E essa parábola que eu desenho ela inteiriça, porque aqui eu tenho a igualdade. Ó. Como eu tenho igualdade, isso inclui esses pontos aqui. Tá bom? Aqui está o gráfico mais bonitinho. Tá? E olhando para o gráfico, a gente é capaz de dizer qual é a imagem. Né? A imagem é todo mundo para o qual tem algum ponto da relação naquela altura. Então, qualquer altura que você pegar tem pontos da relação. Tranquilo? Então, vamos seguir adiante. Agora que a gente começa a descrever o que vai vir a ser uma função. Tá? Então, vamos falar agora de propriedades que relações podem ter. Então, uma relação é dita total ou sem exceções, tá? Quando, para todo elemento do domínio, existir pelo menos um elemento do contradomínio tal que o par está na relação. Então, é assim, ó. Primeiro a gente dá um ambiente onde isso está acontecendo, então sejam A e B dois conjuntos. Uma relação, ou seja, um subconjunto do produto cartesiano de A por B, uma relação de A em B, R subconjunto de A cartesiano B, é total se para todo elemento A pertencente a A, para todo elemento, então, do primeiro conjunto aqui, existir um B pertencente a B, ou seja, existe alguém aqui no segundo, tal que A está na relação R com B. Simbolicamente, R é total, C e somente C vale essa formulinha que eu escrevi aqui. Como é que a gente lê essa formulinha? Esse A de ponta cabeça, a gente chama de quantificador universal. E a gente, sempre que ele aparece, a gente lê como para qualquer que seja ou para todo. Tá? Então, aqui, ó, para qualquer que seja A pertencente a A,
O E de ponta cabeça a gente já viu, né? Significa existe. Existe um B pertencente a B, tal que A está relacionado com B, ou seja, tal que o par AB pertence a R. Nesse sentido, uma relação total é uma relação sem exceções, ou seja, todo mundo no domínio, sem exceção, aparece como um par da relação. Tudo bem? Depois com exemplos vai ficar mais fácil, mas tranquilo? Ok. Prosseguindo. Nesse caso ainda, o inverso não é real, né? Assim, você pode ter elementos no contradomínio que não existam um elemento no domínio, né? E isso, aí a gente vai ver, o dual, aí vai ser Dual. a Ok. imagem. Quando você inverte os quantificadores, aí você fala que é dual. Ok. Tá? Mas isso é interessante também, eu acho que eu vou comentar depois. Ó, então aqui a observação 26, depois quando vocês forem ler com mais calma, né? Aqui eu estou descrevendo mais formalmente. Esse A de ponta cabeça aqui a gente lê para todo, ele é a letra A de ponta cabeça mesmo. Tá? Ele vem da primeira letra da palavra all, que significa todos em inglês, e o E de ponta cabeça vem do existe, né? A primeira letra da palavra existe de ponta cabeça, e ele é chamado também de quantificador existencial. Então, essa formulinha aqui da totalidade, né, que nos dá a totalidade de uma relação. Então, R é total C somente C para todo elemento A pertencente a A. Existe um elemento B pertencente a B, tal que A está na relação R com B, ou seja, tal que o par AB pertence a R. Então, está aqui como a gente lê. Deixa eu ver. Então, Júlia, aqui, na verdade, assim, ó, o domínio não tem como ele ser igual à imagem, porque o domínio ele é o primeiro conjunto do produto cartesiano e a imagem é um subconjunto do segundo, tá? Então, materialmente eles... Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Contradomínio deve ser igual à imagem. Então, a gente vai dar um nome especial para quando isso acontecer, para quando o contradomínio coincidir com a imagem. A gente vai falar não que a relação é total, mas a gente vai falar que a relação é sobrejetora. Mas isso, tudo bem? Então, nem toda a relação. Então, por enquanto, a gente está só olhando para a totalidade. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Talvez fique mais simples. Então, dados os conjuntos A, que é o conjunto constituído dos números 1 e 4, e o conjunto B, que é o conjunto constituído dos números -2, -1, 1 e 2, eu vou considerar a relação R, que é o conjunto dos seguintes pares ordenados. 1 menos 1, ok, né? Primeira coordenada em A, segunda em B. 1, primeira coordenada em A, segunda coordenada em B. 4 menos 2, tá certo? Primeira coordenada em A, segunda coordenada em B. Então tá ali. E 4, 2, primeira coordenada em A, segunda coordenada em B. Então tá todo mundo aqui, de fato, trata-se de uma relação de A em B. Então é um subconjunto de A cartesiano B. Vamos verificar se essa relação é total. Essa relação é total. Júlia, agora que eu captei o que você quis dizer. Ó, se eu não me engano, o que a Júlia quis dizer é o seguinte: a relação é total se A for igual ao domínio da relação. Foi isso, Júlia? Então é isso mesmo. Então a relação é total caso o domínio coincida com o primeiro conjunto. Ou seja, todo mundo do primeiro conjunto tem um correspondente no segundo. Tá bom? Então vamos olhar aqui se isso é verdade. Para verificar se essa relação R é total, a gente olha e vê se todos os elementos de A aparecem como primeira coordenada de elementos de R. Então, quem que seria o domínio de R? São todos os elementos de A que aparecem como primeira coordenada aqui. Então, aqui aparece o 1. Apareceu de novo o 1, não preciso repetir, porque conjunto a gente lista só um símbolo para cada elemento. E o 4 também apareceu. E só aparece 1 e 4 como primeira coordenada aqui. Então, deu todo um 4 aqui. E esse conjunto 1, 4 é todo o A.
Então, de fato, trata-se de uma relação total. Domínio coincidiu com o conjunto A. Então, representando com balões e flechas, ficou assim. Essa é a representação da relação. Essa flechinha aqui corresponde ao par 1 menos 1. Essa segunda flechinha aqui corresponde ao par 1, 1. Essa flechinha aqui corresponde ao par 4 menos 2. E essa aqui corresponde ao par 4, 2. Então, visualmente, num diagrama de balão, como é que eu identifico que uma relação é total? Eu olho se para cada elemento do domínio, né, para cada elemento, perdão, eu olho se para cada elemento do primeiro conjunto tem, no mínimo, uma flecha com base ali. Então, olha aqui, ó. No 1 tem, no mínimo, um elemento, uma flecha com base aqui? Tem até duas. E para o 4, também tem, no mínimo, uma flecha com base no 4? Tem até mais de uma. Tudo bem? Então, olhando um diagraminha de balão, como é que a gente faz? Tá tranquilo, prof. Perfeito, então. Vamos prosseguir. Então, note que aqui também tem um errinho. Na representação de R por setas e balões, essa relação é tal que para todo elemento do domínio, né, do conjunto A, corresponde pelo menos um elemento de B. Nota-se que no diagrama acima, todos os elementos de A são base de alguma seta da relação, ou seja, todos os elementos de A constam como primeira coordenada de algum par ordenado da relação. Então, isso é ser uma relação total. É uma relação em que todos os elementos do primeiro conjunto A constam como primeira coordenada de um par ordenado da relação. Agora vamos para a segunda parte, que geralmente é nessa parte aqui que a gente costuma enfatizar para introduzir o conceito de função. Tá? O que é uma relação ser unívoca? Bom, uma relação é unívoca quando ela não tem ambiguidades. Vamos ver em que sentido. Então, dados os dois conjuntos A e B, R uma relação de A e B, ou seja, um subconjunto de A cartesiano B, dizemos que estranho, eu não sei para R e coloquei um S aqui. R é uma relação unívoca se para todo elemento de A existir no máximo um elemento B, tal que A está na relação S com B, no caso que é R. Isso, inclusive, é a definição de função, né? Assim, daria para dizer, então, que uma função tem que ser uma relação unívoca. Unívoca e total. E total. É isso mesmo. Eu tô deixando um suspense, assim. Primeiro eu falei, ó, ser total é isso, não tem exceção. E ser unívoca quer dizer chamar somente um, né? Do latim, uni, vocare e chamar. Então, é uma relação unívoca, é uma relação que a cada elemento do A chama um único. Pode não chamar ninguém, mas se chamar alguém, chama um só. Tá bom? Tranquilo. Perfeito, então. Que é R unívoca, C e somente C. Então, em termos simbólicos, tá? Só para vocês já irem se acostumando, talvez. A gente escreve assim, quando é que a relação R é unívoca? Se para todo elemento de A, se um certo elemento de A estiver relacionado com um B e um B', né? Então B tem que ser igual a B', porque tem que ter no máximo uma flecha saindo de cada elemento de A. Isso quer ser unívoca. Então para todo A em A, para todo B e para todo B' em B, caso aconteça de eu ter uma flecha saindo de A chegando em B e saindo de A e chegando em B' também, é porque B já era igual a B'. Isso daqui é um pouquinho chatinho de ver agora no começo, mas quer dizer exatamente o seguinte: cada elemento de A consta no máximo uma vez como primeira coordenada de um par ordenado da relação. Tá? Isso está escrito mais para frente. Ana Luísa, é o dual de ser injetora. Se a gente inverte, né, troca domínio por contradomínio, aí vira injetividade.
Mas tem a ver com injetividade. Só que nesse caso aqui é univocidade, porque a gente está olhando numa direção. Mas dá para fazer perfeitamente olhar para a relação oposta, que seria uma relação em que você troca a primeira pela segunda coordenada, só muda. E aí você diz, ó, uma relação é unívoca, C e somente C. Depois a gente vai ver com calma o que significa ser injetora. Uma relação é unívoca, C e somente C. A sua oposta é uma injeção, é injetora. E também dá para fazer o seguinte, uma relação é total, C e somente C, a sua oposta é sobreinjetora. Então, o conceito de sobreinjetividade é o dual do conceito de totalidade e o conceito de univocidade é o dual do conceito de injetividade. Mas não se preocupem com isso. Por enquanto, a gente acabou de ver só o que é totalidade, que é uma relação é total, C e somente C. Todos os elementos do primeiro conjunto constam como primeira coordenada de algum par, e ela é unívoca quando cada elemento do primeiro conjunto aparece no máximo uma vez. Tá? Ele chama só um do contradomínio. Olhando para o diagrama aqui de seta, fica mais fácil. Depois vocês podem ler com mais calma a observação 29, que diz respeito à nomenclatura, tá? Mas vamos ver aqui para ficar mais clarinho o que a gente está fazendo. Então, sejam A o conjunto de elementos A, B e C. Então, já representei com o balãozinho aqui à esquerda, com A, B e C. E B, o conjunto com elementos X, Y, Z, W. Então, coloquei X, Y, Z e W. Inventei aqui uma relação S, escolhi. S é o conjunto dos pares AW, BY. Isso é uma relação de A em B? Sim. Por quê? Esse par aqui, ele é tal que a primeira coordenada dele está em A e a segunda está em B. E esse segundo par é tal que a primeira coordenada dele, que é Bzinho, está em A, e a segunda coordenada dele, que é Yzinho, está em B. Então, até aí tudo bem, ele é uma relação de A em B. Essa relação é unívoca. Então, se a gente for representar aqui no diagrama de balão, esse par AW corresponde à seta que sai de A e chega em W. Ó. E esse par BY corresponde à seta que sai de B e chega em Y. Olhando para o diagrama de balão, eu digo que a relação é unívoca se para cada elemento do A existir no máximo um. Então, olha as palavras-chave. Univocidade é para cada elemento de A existe no máximo um em B. Tá bom? Então, eu olho aqui, ó. Para o A existe no máximo uma flecha saindo de A? Sim. Para B tem no máximo uma flecha saindo de B? Sim. Para C tem no máximo uma flecha saindo de C? Sim. Não tem nenhuma. No máximo tem um. Tudo bem? Fica mais fácil ver no diagraminha de balão, né? Ok. Prosseguindo. Então, note que no diagrama, cada elemento é. Que bom. Então, vamos lá. Para fechar a aula de hoje, então a gente vai... eu vou fazer aqui, eu vou atrelar duas coisas. Então, as palavras-chave de cada propriedade. Então, a propriedade de totalidade está associada à locução pelo menos um. E a univocidade, né, o fato de uma relação ser unívoca, vai corresponder à locução no máximo um. No máximo um. Então, é tudo assim, ó. Então, a relação é total, então você já vai pensar numa relação, uma relação é um subconjunto de um produto cartesiano A cartesiano B. Então, eu sempre vou olhar para analisar totalidade e univocidade, eu olho para primeiro para elementos de A e depois para elementos de B. Como é que eu identifico? Uma relação é total se ela não tem exceção, ou seja, se para todo elemento de A existe pelo menos um elemento de B, tal que a B está na relação.
E a relação é unívoca se para todo elemento de A existe no máximo um elemento de B, tal que B está na relação. Tá bom? Tranquilo. Perfeito, então, pessoal. Ótimo. Então, ó, pergunta, a relação dada no exemplo 27 é unívoca? Vamos voltar lá e olhar o balãozinho. Aqui. É unívoca essa relação aqui? Tá poluída, mas... Deixa eu tentar. Ou seja, para verificar se é unívoca, a gente tem que verificar o seguinte. É verdade que... Aí, tá todo mundo respondendo certo. Ela seria unívoca se a cada elemento do domínio corresponde um único, né, no máximo, um elemento de B. E aqui é falso, né? Porque, ó, por exemplo, ao elemento 1 corresponde o -1 e o 1. Então, só o fato de ter esses dois pares aqui, eles já são testemunhas de que não tem como ser unívoca, porque tem mais do que um relacionado. Perfeito, pessoal. Acho que vocês capturaram a ideia. É como, por exemplo, associar a cada pessoa um número. Pronto. Uma pessoa tem que ter um número de CPF. Então, vamos pensar assim no nossa sociedade, né? Então, a gente tem uma relação que é total. Todo mundo... Não é total, né? Grupos nativos brasileiros, por exemplo, não precisam entrar no jogo de ter um CPF, por exemplo. Então, não é uma relação total a que associa cada pessoa a um CPF no Brasil. Nem todo mundo precisa ter CPF. Mas é uma relação unívoca. Cada pessoa tem que ter, no máximo, um número de CPF. Tá? Um exemplo mais concreto. Tranquilo? Não é nada além do que vem do que vocês já viram lá no ensino médio. Tá bom? E encerrando aqui ficou a pergunta, né? Aqui está escrito a resposta com mais detalhes. O porquê? Perfeito, perfeito. Uma relação entre pessoa e idade da pessoa é uma relação total. Perfeitamente. Porque a cada pessoa que está no mundo corresponde um número que corresponde à quantidade de anos que essa pessoa existe. Tá? Uma relação total. E é unívoca também, né? Não, a idade acaba sendo unívoca, né? Porque cada pessoa tem uma e só uma idade. Eu sei o que aconteceu. A gente tende a confundir com injetividade. O que o Matheus falou ali tem a ver com univocidade, só que é da relação oposta, tá? É unívoca e é total. Então é função. Que é, aliás, desculpa, foi spoiler. É o que a gente vai ver aqui na aula de quinta-feira. Tá legal, pessoal? Então, a lista de exercícios já vai ter alguns exercícios que vocês vão poder fazer já para treinar os conceitos vistos agora. Aí, conforme for, já vou colocar lá o gabarito. Dúvidas que vocês forem tendo, vocês podem ficar à vontade para tirar ou por aqui ou manda e-mail. Às vezes a pessoa é um pouco mais tímida. Não tem problema. E, bom, por hoje a matéria é essa. Alguma dúvida? Só para confirmar, então, na lista que já está disponível no Moodle, também tem questões sobre funções? Tem. Okay. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Moodle. É que eu ia começar a fazer ela e logo no começo tinha uma questão sobre univocidade, e a gente viu hoje, né? Então, daí naquele dia que eu vi, eu achei melhor esperar. Eu decidi esperar a semana acabar para fazer a lista, mas assim, se já der para fazer a lista a partir de hoje... Vamos ver aqui, ó, o que já dá para fazer, ó. O exercício 1 já dá para fazer. Ó, uma relação, que eu dei dois conjuntos. Pode fazer o diagraminha de balão para ficar mais fácil. É uma relação de A em B que seja total, mas não seja unívoca. Então, tem que levar cada elemento de A em algum elemento de B, mas não precisa que seja um só. Então, pode ter uma flechinha, duas flechinhas saindo do mesmo lugar, né? E aí vai até o C, deixa eu ver o 2.
Descreva explicitamente as relações. Descrever explicitamente aqui no 2 as relações significa você descrever todos os pares que estão ali na relação. Então, ó, já dá para fazer da lista o 1 e o 2, para quem quiser ir fazendo. Depois tem esses aqui para vocês treinarem também, mas aí a gente vai falando. Eu vou falando em cada aula o que já dá para fazer. Tá bom? Então, podem fazer do 1 e o 2 já para irem exercitando. Tá bom? Desculpem eu ter passado um pouquinho da hora. Tá bom? Eu vou disponibilizar, não sei se vocês estão conseguindo acessar aqui no Moodle, que eu tô fazendo upload da gravação lá. Vocês conseguem acessar sem problema? Ou não? Sim. Ah, então tá ótimo. Então, pessoal, bons estudos. Qualquer dúvida me escrevam. Né? Qualquer coisa eu vou tentar ver um jeito de compartilhar também pelo Drive, né? Para quem precisa fazer download, não sei. Porque a internet é meio instável. Mas eu vou ver o que dá para fazer. Então eu vou encerrar a gravação.